Continuando a leitura do livro Linguagem do Corpo, de Cristina Cairo. Estamos aqui na parte A Verdade Destruída no Passado. Dentre os meus estudos sobre a dificuldade de o ser humano compreender os assuntos da força mental, fiquei feliz ao encontrar um autor que passa em seu livro um dos motivos reais que geraram essas dificuldades. Trata-se de Nelson Liano Jr., em Bruxas, As Habitantes do Ar, que mostra claramente o passado em chamas. Em reconhecimento à sua maravilhosa obra, transcrevo um trecho do livro que resume grandemente meu interesse em ajudar as pessoas a resgatarem em seus corações a verdade sobre a saúde e a felicidade. As correntes subterrâneas da prática e especulações religiosas foram relegadas àquelas que se encontravam em posição ameaçadora para as ortodoxas cristãs, que se lançaram às guerras santas das cruzadas. Os dogmas católicos se impuseram na parte ocidental da Europa à força de massacres contra heréticos, expulsões e massacres de judeus, queima de bruxas, perseguições de grupos inteiros que ameaçavam a unidade da Europa sob a égide papal. A ideia do diabo tornou-se presente nos espíritos das gentes que o viam como agente provocador de todos os males que afligiam a cristandade. As acusações de assassínio ritual e de prática de magia negra, as condenações e queimas de livros rabínicos, como o Talmud, liga-se ao combate à caça às bruxas, à guerra santa de extermínio, aos cátaros, à queima de cristãos novos e à criação da Santa Inquisição. Judeus, mulheres, místicos, revolucionários, seitas heterodoxas, todos destinados à fogueira purificatória. Os judeus, assim como as bruxas, eram acusados de praticar magia negra sob o disfarce da medicina, atentando contra a saúde dos cristãos. A peste negra que assolou a Europa no século XIV foi atribuída à ação maligna de judeus e bruxas. Sobre esse assunto, o cronista alemão Konrad von Nemmengenberg, não sei se pronunciei corretamente, faz o seguinte relato. Foram achados numerosos poços envenenados e um número incalculável de judeus foi massacrado na Renânia, na Francônia e em todas as cidades alemãs. Para atingir as suas pretensões hegemônicas, a cristandade não se limitava a queimar pessoas vivas. A claridade provocada pelas chamas seculares das fogueiras, ao invés de iluminar o planeta, trouxe as trevas, destruindo todo tipo de conhecimento que extrapolasse o limite imposto pelos dogmas da religião dominante. Ideologicamente, os juízes inquisitoriais queriam extirpar da cultura humana tradições e costumes que ameaçassem o domínio do Vaticano, que significava o centro do poder político da época. Como os nazistas, fascistas, stalinitas e outros tipos de ditadores centralizadores do poder, os enviados papais percorriam a Europa, destruindo toda espécie de literatura filosófica que desafiasse a verdade divina, o grifo da autora. Outra autora admirável, Helene Bernard, escreve em seu livro As Grandes Iniciadas. Na verdade, a fé dos cátaros era tão grande que podia ser comparada à dos primeiros mártires do cristianismo. Sua doutrina era verdadeiramente inspirada pelo espírito do ideal cristão primitivo, antes de ele ter sido desvirtuado por algumas falsas interpretações. Receberam a morte pelo fogo com a mesma coragem dos mártires do tempo do Império Romano. E, entretanto, suas crenças foram de tal modo desfiguradas pelos inquisidores que eles foram acusados de admitir o suicídio como um ato desejável.
Toda ação provoca uma reação e o poder dos papas, depois dessas lutas sangrentas, foi grandemente enfraquecido, em vista da contínua e cruel violência do fanatismo dos inquisidores, das suas perseguições aos que se lhes opunham. As populações dos países ocidentais rejeitaram a autoridade espiritual da igreja. Pesado, né? Graças a Deus isso tudo mudou. E hoje nós temos liberdade para acreditar no que quisermos, né? Vamos lá. Vamos resgatar os conhecimentos que se encontram fragmentados pelo mundo. Aceite alguma ajuda alternativa e deixe-se levar pela magia dessa realidade. Deixe livre as águas do saber, para que o mundo todo volte a conhecer os princípios da mente pura e, finalmente, que possa desatar os nós da saúde. Esse é o convite que ela faz, que você se permita, que nós, possamos abrir a mente para absorver o que ela traz nesse livro, que eu acho ótimo. Bom, continuo então no próximo vídeo.